Muito bem. Hoje nós estamos apresentando a nossa primeira aula gravada, devido a uma viagem que eu já tinha realizado já há algum tempo, que já estava programada. Nós tivemos de gravar essa aula e vamos gravar 3 aulas e deixar pronta para discutir todas essas ideias que nós temos discutido da constelação psíquica, envolvendo inclusive a constelação familiar. Hoje nós vamos fazer uma síntese de todo o nosso curso até aqui. Todas as ideias apresentadas, todo o programa que nós temos desenvolvido e todas as ideias que têm sido ventiladas nas mais diferentes aulas, incluindo a do semestre passado. Então hoje nós vamos fazer uma síntese. Então essas 3 aulas será em torno de uma síntese, e essa síntese foi possível não só trazendo novos slides, novos conteúdos, mas também com a colaboração do Adalto, que é o nosso artista plástico aqui. Quem tem entrado no site do IBS tem visto lá inúmeros desenhos de chakras, aura, que foi realizada pelo Adalto. E o Adalto fez alguns desenhos que nos ajuda a entender melhor todas essas ideias que têm sido colocadas até aqui. Então serão 3 aulas de síntese. Essa síntese ela vai ser a base do nosso trabalho nesse período. Então vamos lá. A primeira coisa que nós gostaríamos de falar, porque nós abordamos aqui sempre a ciência, a filosofia, a religião. Dentro do campo da ciência nós falamos muito de psicologia, nós trazemos vários argumentos, seja de Jung, seja de Freud, principalmente do Bert Hellinger. Nós trazemos aqui também alguns conceitos de filosofia e trazemos principalmente os conceitos da ciência, tentando fazer uma ordenação de ideias em torno da física, principalmente da física quântica. E Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz o seguinte: a ciência multiplica as possibilidades do sentido e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Então olha só que interessante. Ele nos mostra que a ciência vai multiplicando as condições do sentido, e não deixa de ser verdade. Tudo que nós temos dentro do campo da ciência nasce da extensão dos sentidos. O telescópio, por exemplo, o microscópio, por exemplo, nada mais é que a possibilidade da gente ver aquilo que a gente normalmente não vê. E a ciência tem alargado essas visões, nos mostrando não só o que ocorre no macro, em relação, por exemplo, ao nosso universo, como também ocorre no micro. Isso é graças à ciência. A filosofia, ela atua nos raciocínios, principalmente na pergunta que nós sempre fazemos: o que é a vida? Então aí está o campo da filosofia. Mas é a religião que vai educar os nossos sentimentos. Então a religião tem uma importância fundamental. E nós não estamos falando aqui, como o próprio Emmanuel também deixa claro, não só aqui, em outros locais, que essa religião é no sentido de religiosidade, que é a verdadeira religião. Porque a religião, ela, segundo Emmanuel, no livro Emmanuel, é a criação dos homens. Agora, religiosidade é o elo que nos prende ao mais alto. É o elo que nos prende a Deus. É o elo que nos leva a Deus. Então, quando ele diz aqui a religião como campo de educação do sentimento, ele está se referindo a essa religiosidade. Logicamente que a religião organizada nos possibilita, quando sabemos casar a religião com religiosidade, um processo de modificação daquilo que somos. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos o sistema e o antissistema. Nós temos falado muito nisso. Todo mundo já sabe que o sistema é a nossa vida natural, ou seja, a vida do espírito, a criação divina. E o antissistema é o resultado da queda. Onde tem matéria, onde tem energia, é antissistema. Então o mundo espiritual é antissistema. As colônias superiores é antissistema. A nossa vida na Terra é antissistema. Os mundos fluídicos, os mundos sutis é antissistema. O verdadeiro local, a nossa moradia verdadeira é o sistema, ou seja, o campo orgânico que nós chamamos de paraíso.
a verdadeira criação divina. Então o balde nos diz que a criação divina, a primeira criação e a verdadeira é a criação do sistema. O antissistema nada mais é que uma tentativa de inversão e um processo criado para o nosso processo de retorno. Aqui, nessa imagem, que é uma imagem da internet, dos temas que o Orlando desenvolve, que é muito bacana, ele mostra o sistema tendo como centro Deus. Lembra que não é centro espacial, mas é centro psíquico, de atração, de doação, de amor. E o antissistema, ele tem como centro o eu. Então nós substituímos Deus pelo eu. Ou seja, devido à busca do poder, existe a substituição então de Deus pelo eu. Essa substituição cria o antissistema. Então, à medida que nós vamos nos distanciando de Deus, vamos ampliando o eu ou o ego. Vamos transformando egocentrismo em egoísmo, que gera a queda. E essa queda vai contraindo a consciência. Lembra que não é uma queda espacial, é uma queda psíquica, é uma queda interior. Mas toda vez que a gente fala, não tem como a gente falar sem levar em consideração a parte de comparação com a espacial. Mas é uma queda interior. Essa queda interior se dá pelo crescimento desse eu, que vai contraindo a consciência. E daí nós temos do espírito a energia, da energia a matéria. É por isso que está no livro dos Espíritos. Do arcanjo, o arcanjo também começou por ser átomo. Se nós tivermos o átomo como referência, ou o espaço como referência, nós teremos então o campo de desenvolvimento, desde o espaço, pelo átomo, do átomo até o arcanjo. Então vamos lá. Aqui nós fizemos uma seleção, é um slide cheio de passagens, de citações, mas elas são muito interessantes, porque ela aproxima as revelações nas mais diferentes épocas. Olha aqui, nós vamos começar por Isaías. Olha Isaías falando sobre a queda, no versículo 14, no capítulo 14, versículo de 12 a 15. Olha aqui que ele diz: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado será ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Olha, interessante a expressão de Isaías. Chama estrela, ou seja, o espírito, a queda é sempre colocada como estrela. Jesus nos afirma no Evangelho de João que ele fala o seguinte: eu vi Satanás caindo do céu com seus asséculos. A mesma coisa nós vamos encontrar no Apocalipse, que fala que o dragão derrubou as estrelas que caíram do céu. Aqui, então, os espíritos que caíram é comparado à estrela da manhã, né? Que é a estrela que mais brilha na Terra, a estrela d'alva, o planeta Vênus. E, ao mesmo tempo, filho da alva. Essa expressão é muito interessante, porque todos nós éramos filhos da luz. Por isso que se usa, né, o nome de Lúcifer, que é aquele que cai, o anjo que caiu. Lúcifer, aquele que é feito de luz, aquele que é feito na sua natureza mais íntima, ele tem a luz como elemento o mais primordial na vida. E fala aqui a questão do orgulho, ó. E subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Olha o meu aí, no sentido de orgulho. A transformação do egocentrismo em egoísmo. A transformação da semelhança com o Altíssimo, no sentido de ocupar a posição do Altíssimo. O eu substituindo o centro. A retirada de Deus e a consumação do centro do eu. No momento que o espírito faz isso, ele é jogado no abismo. E essa palavra aparece em vários locais. Agora olha que interessante. Se nós pegarmos aqui na Gênesis, nós vamos ver aqui a mesma expressão. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Olha só que interessante, está na Gênesis 1:2.
E a Terra aqui significa o antissistema. Porque antes de existir qualquer forma, antes da matéria, que nada mais é do que a solidificação, a cristalização da energia, existia o espírito na sua fase de contração de consciência. Então o AS era sem forma e vazia. E você pode olhar que o vazio é a base da nossa existência. Nosso corpo, como eu já falei aqui muitas vezes, é mais de 90% formado de vazio. O universo inteiro ele é formado de vazio. Quer dizer, matéria no sentido de matéria que se palpa, que se pega, o universo não deve ter 10 gramas. Ou seja, tudo é feito de velocidade e de vazio. E desse vazio que se manifesta a vida pela materialização ou pela contração do processo de consciência, espírito, energia e matéria. E a mesma expressão aqui, ó, trevas sob a face do abismo. A mesma expressão que nós vamos encontrar aqui em Isaías. E o Espírito de Deus se movia, mostrando que o movimento do sistema permanece. O movimento do sistema, que é a mesma expressão que nós vamos ver como o movimento que gera todo o processo evolutivo. E nós vamos ver na constelação familiar o Bert falando o tempo todo no movimento de cada ser, no movimento de cada pessoa. Então aqui está a origem de todo o movimento. Porque no sistema ele é um movimento unificado, uniforme. No antissistema ele varia de ser para ser, dependendo do nível vibracional em que ele se encontra. Mas o movimento é a base da vida. Então nós podemos dizer que aquilo que nós chamamos de seres inorgânicos também estão vivos. E a vida, nesse caso, é um movimento. E o movimento, então, vai evoluindo e vai desenvolvendo o nosso psiquismo. Então, na mesma coisa, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, né? Que é o campo da energia. Agora, olha só que interessante essa definição do dicionário de português a respeito da palavra abismo. Uma das definições é profundidade de que se desconhece o fim. Essa expressão é muito interessante para a nossa compreensão da queda. Porque a queda no sistema era uma das possibilidades. Devemos lembrar que no sistema nós temos possibilidades infinitas, porque Deus é Deus de possibilidade. Uma dessas possibilidades era a queda, apenas uma. Por isso que quando nós vamos pegar lá a parábola de Adão e Eva, você vai ver bem claro, quando Deus fala para Adão, para não comer a árvore do bem e do mal, mas poderia se alimentar de todas as outras árvores. Ou seja, todas as possibilidades eram infinitas. Existia apenas uma que provocaria a queda, que era a substituição do Deus interior pelo ego, pelo eu. Foi exatamente isso que nós fizemos. Então a queda não existia. Só no momento que ela se formou, que ela foi conhecida. Por isso que o Balde fala tão bem que os espíritos que caíram e foram tendo queda em sequência, porque da primeira queda até nós nos tornarmos átomo, nós nos tornarmos espaço como um pleno, na verdade, houve vários movimentos da alma, desde o movimento de afastamento no campo do espírito até a revolta profunda que gerou então o campo da energia e da matéria. Mas, ou seja, uma profundidade que desconhece. Essa profundidade aqui deve ser entendida como no próprio ser, uma profundidade dentro do próprio ser. É isso que nós devemos entender. E do lado de cá, antes da gente analisar o balde, nós temos a passagem então do filho pródigo. Aquele erro ali, ó, que o espírito comete querendo substituir-se, o centro divino, por ele, pelo eu, ele mostra isso aqui quando o espírito chega no seu estado mais profundo da matéria. Olha a passagem do filho pródigo que está em Lucas. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha, o reconhecimento
do próprio erro, o reconhecimento do próprio movimento em falso contra o céu, ou seja, contra o sistema, contra ti, Deus como ser, como Pai. E olha só que interessante, ele foi até o nível da matéria mais densa, por isso que é representada aqui pelos porcos, a matéria mais densa, como diz irmão Auro, a nossa matéria em termos de corpo, em termos de mundo, é como se fosse lama fecunda. E é muito interessante essa expressão, porque essa expressão exatamente aqui está representado pela figura dos porcos. E olha bem o que ele diz aqui: na casa do meu pai tem abundância de pão para todos aqueles que trabalham. E Jesus nos diz lá que eu sou o pão da vida. E ele ainda fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É exatamente esse pão aqui, ó, esse pão espiritual, essa fome de amor, essa insaciabilidade que vai estar na nossa alma. E no final, o reconhecimento para voltar. Pequei contra ti e contra o céu. Então isso aí é o retorno, a queda e o retorno. E olha que interessante, o balde, na grande síntese, sua voz fala o seguinte: sabendo olhar no abismo de vosso destino, sabereis agir cada vez com mais elevação. Ó, a mesma palavra abismo assim, ó. Abismo do nosso destino, porque a queda não era conhecida, era uma possibilidade que plasmou dentre as infinitas possibilidades do sistema. E aí, hoje, tentando voltar como filho pródigo, nós então temos de reconhecer, né, que o nosso destino sabereis agir cada vez mais com elevação. Ou seja, conhecendo a nossa história, filho pródigo que somos, nós temos então a oportunidade de retornar. E outra coisa que eu queria lembrar aqui, que esse movimento, que nós vamos ver lá, o movimento da alma, o movimento do campo familiar, é o movimento que está em todas as coisas. Então, quando Bert Hellinger fala lá da ordem do amor, e que ele ordena essa ordem a partir de um movimento da alma, nós devemos ver esse movimento como o movimento de todo o sistema, de todo o antissistema. O movimento da involução, o movimento da evolução. O movimento uniforme, unificado do sistema e o movimento nosso de retorno. Então, o movimento é a base da vida. E é por isso que movimento leva à transformação. E transformação leva à iluminação e à superação dos níveis mais inferiores do ser. Próximo slide. Aqui é uma velha conhecida. Então aquela imagem, já falamos tantas vezes, que o balde mostra, né, o eixo WX, W1. Mostrando que o X era a possibilidade da queda. Uma das variáveis. Um ponto existente dentro do sistema como uma variável, como uma possibilidade, era a única que nos afastaria de Deus. E ela ocorre, e a queda vai até o ponto de contração máxima, onde todas as nossas qualidades que não foram perdidas, porque a gente não perde tudo aquilo que nós trazíamos, fica concentrada num ponto, que é o ponto por onde vai iniciar o retorno do ser. Então, nessa base Z, Y, Z1, nós vamos ter o ponto Y, que significa o ponto de contração máxima, que depois vai se abrindo e vai formando os diferentes níveis de consciência representados aqui por A1, A2, A3, A4, A5, até que nós retornamos ao sistema. Então, esse gráfico verde, nós vamos chamar de gráfico da evolução. E esse gráfico vermelho, nós vamos chamar o gráfico da involução ou da queda. Então nós tivemos o primeiro gráfico, através de um ponto, uma possibilidade, nós fomos nessa possibilidade e materializamos ela, chegando até o ponto máximo, onde o sistema está aqui como um produto dentro da nossa alma, dentro do inconsciente, e aqui nós retornamos, conquistando níveis de consciência, consequentemente de vida. E aqui na lateral, onde estão essas linhas, o balde mostra as nossas trajetórias, os nossos erros. Ele coloca nessa linha aqui, presente no meio, como a linha da evolução em linha reta, que é o que descreve Rustem. Aqui está a linha reta que Rustem descreve. Lembra que é a linha reta do campo moral. E aqui os nossos afastamentos dessas linhas provocando dor. Então todo retorno à linha, esse retorno aqui se dá como dor,
que é a correção da própria vida, direcionando a nossa evolução. Há, portanto, dois universos: o verdadeiro, de natureza espiritual, perfeito, e uma contrafacção sua, imperfeita, o material, em evolução para a perfeição. O primeiro é o absoluto, imóvel, o segundo é o relativo, a caminho. Este tanto ascenderá que no final dos tempos se sobreporá ao primeiro e com ele coincidirá. Os dois universos existem para se fundirem, porque são um só que se despedaçou com o desmoronamento e que agora volta à união. Então, olha bem, o nosso universo relativo, que é o universo do vir a ser. O do absoluto é o universo da vivência da evolução. Logicamente que quando ele coloca aqui imóvel, não é imóvel no sentido de estático, é imóvel no sentido de um movimento único, unificado, e não no sentido de estatização. E os dois universos, a diferença é que um é absoluto e o outro é relativo. Aqui está toda a história nossa. Esse gráfico que está no livro Queda e Salvação, que foi uma visão que o Baldi teve, ele representa o resumo de todo o nosso processo. Então, se nós pegarmos Kardec, ele vai descrever o processo evolutivo, que é essas duas linhas aqui. Se nós pegarmos Rustem, ele vai descrever essa linha do centro, que é uma das variáveis do processo evolutivo, a evolução no mundo espiritual. E se nós pegarmos o Baldi, ele dá o gráfico completo, tanto o gráfico vermelho como o gráfico verde, com toda a nossa história, ou seja, a parábola do filho pródigo. Próximo. Aqui tem um desenho do Adalto, que é aquilo tudo que a gente sempre tem falado. O que é o sistema? O sistema, primeiro, ele é infinito. Se ele é infinito, as possibilidades nele são infinitas. E ele é novo a cada momento, porque lá não vai ter tempo. Porque, na verdade, ele é infinito e é eterno. Lembra da descrição que a gente sempre dá aqui? Eternidade é a ausência de tempo e não a noção de tempo longo. Então, ele é infinito e eterno. Ele é absoluto, ou seja, a relatividade pertence ao nosso mundo, e ele é perfeito. Então, consequentemente, essa é a base de todo o sistema. E a principal característica dele é o espírito. E o espírito é um, como nós já estudamos aqui no dizer também de Paulo de Tarso. O que significa isso? É aquilo que nós já repetimos inúmeras vezes. O espírito é a unidade, a individualidade, a totalidade e Deus. Esse é o espírito, ou aquilo que nós gostamos de chamar de unigênito, de individualidade, tudo, como o Baldi fala, uno, Deus. Esse é o Espírito. Por isso que Jesus pode falar, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque o Espírito é um. Nós caminhamos para a unificação, nós caminhamos para a união. Agora, Deus, nós abrimos aqui para falar um pouquinho de Deus. Porque quando nós falamos dos atributos de Deus, nós não estamos falando de Deus. Nós estamos falando daquilo que Deus não pode ser, e não daquilo que Deus é em essência. E como diz a grande síntese, você pode acrescentar qualquer superlativo à palavra Deus, que nunca conseguiríamos defini-lo, ou muito chegar perto. Então nós podemos ver Deus em quatro grandes aspectos. Deus como princípio, ele é a lei. Por isso que o Baldi fala tanto em lei, fala tanto em ordem. Por isso que nós estudamos lá com Bert Hellinger a ordem do amor, que nada mais é do que a expressão dessa lei em todos os campos da vida, inclusive no campo familiar. Deus como essência, ele é o amor, que é a lei que rege todas as nossas vidas, que rege todo o universo, seja o sistema ou antissistema. Na queda, nós só conseguimos inverter aquilo que diz respeito à nossa individualidade. E as individualidades que caíram formaram coletividades, mas nós não invertemos nem o todo, nem a unidade, nem o sistema e nem Deus. Nós invertemos os conteúdos referentes à individualidade. Transformamos individualidade em individualismo, self em ego. Mas
Nós não invertemos a lei que rege todo o processo. Então a lei que rege todo o processo é a essência divina, o amor. Deus como substância é vida. Por isso que dentro da visão monística, matéria, energia e espírito é a mesma substância. E essa substância, na verdade, é a vida. Então a vida é o princípio que nós observamos em nós como manifestação divina. E Deus como ser é a verdade. Por isso que nós já repetimos aqui tantas vezes a expressão de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Porque o conhecimento da verdade é o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus nos liberta de nós mesmos. Agora, o que é importante? Que o universo, que o sistema, ele é não vibracional. Ou seja, não existe um movimento de vibração de Deus para a individualidade, ou de Deus para a totalidade, ou a unidade é um campo vibracional. Não, ele não é vibracional. Ele é intrínseco, ele é interior. O que mais aproxima hoje, em termos de definição, seria a ligação não local que a gente observa na física quântica, quando duas partículas ou dois átomos estão correlacionados. Essa correlação liga dentro de um processo em que, independente da distância, eles sempre estão interligados. E o que acontece no um, imediatamente, instantaneamente ocorre com o outro. Ou seja, a famosa ligação não local. É o que mais aproxima da vida no sistema. Ou seja, uma ligação intrínseca, uma ligação interior. Ou, em outras palavras, uma ligação onipresente. Então nós poderíamos transformar a palavra intrínseco, interior, em onipresente. Então quando o Bert fala lá que dentro do campo familiar, dentro do campo da consciência coletiva, existe uma outra consciência que dirige e que busca a unificação, é exatamente a consciência provinda do processo da primeira queda e da presença do sistema onipresente em nós. Então nós vamos imaginar o seguinte, que o sistema onipresente em nós sempre unifica, porque o Espírito é um só. E a consciência cósmica, que é a primeira contração, o primeiro afastamento do sistema, ou seja, com a pequena gota só de afastamento, ela vai buscar sempre a unificação de todos os seres. É por isso que ele diz, olha, não é possível afastar, não é possível nós retirarmos as pessoas, nós anularmos a ação dela, querer com nosso desejo de exterminar, afastar as pessoas. Não é possível. Por quê? Porque a consciência cósmica e a consciência sistêmica unifica sempre, independente dos erros ou dos deslizes dos seres que amamos ou que pertencem à nossa família ou à nossa sociedade. Próximo. Para a gente entender um pouco sobre essa ação não local, nós trouxemos aqui alguns textos do Michio Kaku e do Bayaguin. Pega essa visão dessa foto aqui, né? Mostrando duas partículas viajando em sentido contrário. Olha o que o Michio fala. O universo é não local. Se uma explosão envia dois fótons coerentes em direções opostas, e se o spin é conservado, então o spin de um fóton é o oposto do spin do outro. Por conseguinte, ao medir um spin, automaticamente se reconhece o spin do outro, mesmo que a outra partícula esteja do outro lado do universo. A informação, portanto, espalhou-se mais rápido do que a luz. Entretanto, nenhuma informação utilizável como mensagem pode ser enviada assim. Olha só que interessante. Então agora nós já temos outro conceito. Nós temos o espírito, nós temos a informação, nós temos a energia e nós temos a matéria. Então a informação é que faz todo o campo de estruturação da energia e da matéria. E que faz todo o campo de interação com o espírito ou com o sistema. E essa informação, ela não é local, ela não depende de um sinal que viaja à velocidade da luz ou superior à velocidade da luz. Ela é instantânea, ela é intrínseca, é automática ou onipresente. Como ele falou em foto, aqui nós definimos foto, é a unidade mínima do campo da força eletromagnética, partícula mensageira da força eletromagnética, unidade mínima da luz. Então a luz é a base do nosso antissistema. Então o fóton
é a força que representa, né? É a partícula que representa a força eletromagnética de um campo magnético. Então daí, Emmanuel dizer que o nosso pensamento também é luz. Então nós emitimos mento, bion, fótons do nosso campo eletromagnético formado pelo nosso perispírito, representado pela nossa aura. E spin, versão da mecânica quântica para a noção de rotação. Então nós podemos ver o spin como fosse um peão. O spin para cima, o spin para baixo, de duas partículas se deslocaram. Na hora que inverter esse spin, imediatamente o outro inverte. E essa informação, ela é onipresente. Ela não viaja em relação a um sinal. Muito bem. Próximo slide. Agora aqui nós temos um antissistema, que são os dois universos, o sistema e o antissistema. O antissistema onde nós vivemos. E esse antissistema, olha como é que ele é diferente. Se o sistema é absoluto, o antissistema é relativo. Por isso que toda forma de vida no nosso universo, ela sempre está em modificação, ela é sempre um vir a ser. Inclusive nós. Você vê que o grande problema nosso é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? A transformação, o vir a ser. Então, dentro de um campo relativo. Dentro do sistema nós temos tempo. Ele não é eterno. Ele é transitório. Então, por maior que ele seja, ele é transitório. Então, essas teorias que hoje tem do universo, que o universo pode acabar numa grande concentração e o universo pode voltar ao seu estado do Big Bang, no ponto, ela é muito interessante. Porque à medida que a energia vai transformando em matéria, a matéria vai transformando em energia e a energia vai transformando em espírito, nós temos todo o processo em que vai acabando a matéria. Porque cada ser vai tomando consciência de si mesmo e retornando ao sistema. Então essa teoria do final do universo ela é muito interessante. Muito bem, ele é incomensurável. O nosso universo não é infinito na expressão do termo, porque ele significa um desvio, então ele está contido. Ele não é infinito, ele é incomensurável. Mas ele é finito. Ele pode ser aí, ter no nosso universo 10 a 500 em termos de potência, de número de universos existentes. Mas é uma quantidade incomensurável. Ele é finito e não dentro da visão de que ele é infinito. E ele é imperfeito. A caminho da perfeição. Então, quando mais o nosso universo for crescendo, ele vai se justapondo e tornando novamente o sistema. Então, a base dele é a consciência. A consciência nos mais diferentes níveis, como nós já mostramos aqui várias vezes. Consciência 1, 2, 3, 4, 5, consciência N. Então, a base é a consciência. Tem como base a energia e a matéria. Consciência, energia, matéria. Agregada a informação. Então, na verdade, é informação, matéria, energia. Como a consciência varia de consciência 1 a consciência N, nós vamos ter então multi ou meta-universos. Então, multi ou meta-universo, ou seja, inúmeros universos, sistemas de universos. E ele é vibracional. E tudo nele se expressa através do campo, em que cada campo tem uma força, e em cada campo nós vamos ter partículas que expressam esse campo. Então, o campo mental é o foto mental que o expressa. O campo consciencial é o campo de informação que tudo dirige no nosso universo. Então aqui está o antissistema. Então quando nós falamos de consciência cósmica, nós estamos falando da consciência 1, o primeiro ponto da queda. Quando nós falamos consciência hominal, nós estamos falando do estágio em que nós estamos situados no processo evolutivo. Mas a consciência é a base do universo. Então, na verdade, o universo não é criado no sentido de da matéria para a energia. Não, é o contrário. A consciência que tudo unifica. Não é a matéria que é onipresente, é a consciência que organiza inclusive a matéria.
Então, o primato da consciência, e não o primato da matéria, como a nossa ciência ainda está. Próximo slide. Então, aqui nós pegamos aquela passagem de novo e mostramos o espírito como unidade, Deus, individualidade e totalidade. E a consciência como contração desse processo. E essa contração se dá naquilo que nós conhecemos, inconsciente e consciente. Então, na primeira fase da queda, nós temos o mínimo de inconsciência e o máximo de consciência. Na parte, por exemplo, do homem, nós já temos um inconsciente imenso, com a pequena parte de consciência. E na parte da matéria, das partículas atômicas, nós temos uma inconsciência plena, tendo de consciente apenas o movimento e mais tarde a afinidade, como nós vamos mostrar aqui. Então, um processo que ocorre do mais infinito ao menos infinito, representado então no sentido do incomensurável que nós falamos aqui. Próximo slide. Se o sistema é onipresente, ele não é vibracional, como é que a vibração surgiu? Então o Balde mostra que a vibração surgiu pela queda. Então no nosso universo, que é tudo vibracional, olha o que o Balde diz. Esse novo estado cinético irregular inseriu-se no original, regular, retilíneo, no particular de cada elemento e inseriu-se precisamente com um seu desvio lateral. Olha só que interessante. Então o estado cinético irregular que se inseriu no regular e retilíneo, ou seja, no unificado que existe no sistema. Aquilo que há pouco nós falamos aqui, ou seja, o sistema não é estático. O sistema não está preso. O sistema, de forma nenhuma, é imóvel nesse sentido de estar estático. Mas ele é dinâmico. E cada partícula de cada elemento se inseriu precisamente com o seu desvio da lateral. Daí nasceu o que chamamos vibração. Ou seja, um desvio do movimento irregular. O Balde gosta de mostrar isso como se nós tivéssemos massas brancas e massas negras. Então vamos colocar o movimento das massas brancas uniforme sempre no mesmo sentido. Vamos colocar sentido horário. Então, massas brancas, ou seres, seres, o espírito e as suas individualidades em movimento horário. E iniciou um movimento irregular, anti-horário, dos espíritos que entraram em queda. Um movimento centrífugo em relação a Deus e centrípeto em relação a si mesmo. Nesse processo, então, nasceu esse desvio que vai nascer a vibração. E aí a vibração vai ter de se deslocar, seja com velocidades igual à da luz, ou superiores à da luz, ou menor que a luz, como é o caso do som, mas é uma vibração. E essa vibração vai se deslocar, vai levar um tempo para chegar de um ponto A no ponto B, caso que não acontecia no sistema, porque o sistema é onipresente. Da mesma forma, o sistema não tinha inconsciente. O inconsciente vai surgir no processo da queda. Desse modo, ocorreu a primeira gênese do estado vibratório, constituindo o fundamento íntimo do mundo fenomênico. O dinamismo que gerou e rege a forma. Ilusão do mundo exterior, ou seja, tudo que os nossos sentidos captam. Apareceram assim os vários modos de existir dos elementos de nosso universo no relativo. Ou seja, tudo é vibração, tudo é frequência, e cada modo de ser significa a vibração que nós já conseguimos captar ou a vibração que nós conseguimos nos tornar. Tudo em nós é vibração. Muito bem. Em nós e no universo, né? Próximo slide. E para que a gente não tenha dúvida, olha o que Emmanuel diz no livro Emmanuel. É exatamente o que o Balde diz. É lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Exatamente isso. O espírito e a matéria nada mais é do que a mesma substância em estados diferentes. Como a gente compara de um modo grosseiro, né, a água, o vapor d'água e o gelo. 3 estados diferentes de uma mesma substância.
Está aqui Emmanuel descrevendo isso. Próximo slide. E Emmanuel continua. Dentro, porém, desse monismo, a mesma expressão usada por Baldi, físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. Exatamente o que o Baldi diz. A queda cria a vibração, cria a negatividade, cria energia, cria matéria. E o espírito é o ponto positivo. Por isso que fala que nós saímos de Deus e voltamos a Deus. Por isso que tem um filho pródigo que faz a viagem de afastamento, adulterando os recursos que recebeu do pai, e depois faz o caminho de volta, retornando ao seio do pai. Que é exatamente a transformação de matéria em energia, energia em espírito. E o processo de queda é espírito em energia, energia em matéria. 2 semiciclos de um mesmo processo. Próximo slide. Aqui um slide que a gente já tinha mostrado ele, mas nós pegamos aqui, né, o espectro eletromagnético, o espectro da luz, né, mostrando que nós temos um espectro eletromagnético. Agora é interessante a gente entender que nós podemos dizer que tem um espectro da matéria ao espírito. Podemos dizer que o espectro eletromagnético continua no campo mental. Ele não para naquilo que a ciência consegue classificar. Ele vai muito além. Então, se nós pegássemos o espectro da luz e colocasse luz também como pensamento, nós teríamos o infravermelho, teríamos a luz visível e o ultravioleta. E o pensamento está acima do ultravioleta. Ou seja, seria a continuidade natural do espectro eletromagnético. Logicamente que a energia eletromagnética do pensamento não tem as mesmas propriedades que tem a energia eletromagnética no nosso mundo. Ela vai variando. Então, à medida que ela vai evoluindo, todas as formas estáticas, dinâmicas do universo, elas vão evoluindo. Ela vai ganhando novas propriedades. Então, se nós pegarmos um raio de luz comum, ele não vai atravessar essa parede. Mas se nós pegarmos outro tipo de radiação eletromagnética, ele atravessa a parede. Então, consequentemente, à medida que nós vamos evoluindo, novas qualidades e novas condições vão se manifestando. É por isso que o pensamento, como força eletromagnética, ele ultrapassa a barreira formada pela gaiola de Faraday. Por quê? Porque ela não é adensável como a forma eletromagnética conhecida no mundo. Ela vai além disso. Então, muito bem. No capítulo do sistema, não se trata com efeito entre matéria e espírito de substâncias diferentes, mas apenas de forma diferente da mesma substância. Elas são contíguas e conjuntas, e portanto não se pode reconstruir o espírito senão retransformando a própria substância do seu estado de matéria em seu estado de espírito. Retransformando, a expressão aqui, ó. Retransformando, que é a volta para Deus. Tudo bem? Todo mundo está entendendo? No final, nós vamos poder fazer perguntas. E nós vamos tentar entrar ao vivo. Se não for possível a gente entrar ao vivo para responder as perguntas, nós, logo que chegarmos, vamos responder por e-mail. Então, mande as perguntas. Que se for possível, nós vamos responder ao vivo. Se não, vai ser por e-mail. E vai ficar no site do IBS também, para que todos possam, a gente possa aprender junto. Esse slide aqui é um slide da internet, que ele é muito interessante, ele é baseado nos trabalhos referente aos livros do Amit Goswami, e mostra muito bem essa questão que nós estamos falando aqui da queda, e num sentido mais importante. Divisão micro e macro, sem divisão, é um estado de potência. Essa expressão potência vem de Aristóteles, que é aquele estado de todas as possibilidades, que um balde vai ser conhecido como sistema, é a mesma ideia, um pouco mais desenvolvida em um balde. E a consciência, formando os vários campos vibracionais, aqui como os corpos, como a divisão da nossa aura, a divisão do corpo espiritual. Então, na parte pertencente à matéria, é o físico e o vital, é o que nós conhecemos como corpo físico e corpo vital. Aqui está o corpo mental,
que André Luiz fala que forma todos os demais. Aqui está o intelecto supramental, ou que algumas escolas também chamam de causal superior, e os corpos sublimes, que vão ter vários nomes, como corpo búdico, corpo crístico. E aqui nós temos o intelecto supramental, mental vital, e o ego, que é a centralização de todas as nossas forças, aquele slide que nós vimos lá de Isaías, que colocou o ego. E o ego é separatista. Então essa tendência que nós temos em nós de excluir as pessoas do campo social, familiar, que o Bert fala tanto, que causa tanto problema ao campo, é na verdade um processo oriundo da queda. Ele é muito mais profundo. Não é só uma questão social, não é só uma questão do ser. Ele é muito mais profundo. Porque o ego é uma criação dos seres que tentaram se tornar distintos. Olha, se Deus é todo bem, qualquer um que se torne distinto e faça um movimento anti-horário em relação ao sistema, só pode gerar o mal. Então o mal, na verdade, gera por um processo de distinção que leva no nosso mundo à exclusão, a ponto de gerar também o princípio, né, que todos nós carregamos, como o Bert fala, que é o princípio da eliminação dos seres. Próximo slide. Aqui nós trouxemos a visão do David Bohm, que mostra para a gente isso, como é que pode ser tudo e ao mesmo tempo existir a individualidade. Na obra do David Bohm, que desenvolveu a visão da ordem implicata, ou seja, da ordem externa, interna, ou da ordem superimplícita, implícita e explícita, ele mostra uma ideia muito interessante. Olha só o que ele mostra. Quem cita aí é o livro do Universo Holográfico. Num relance, tais redemoinhos parecem ser coisas separadas e ter muitas características individuais, tais como tamanho, velocidade, direção de rotação, etc. Mas uma investigação cuidadosa revela que é impossível determinar onde o determinado vórtice termina e o rio começa. Nós apresentamos essa ideia aqui em algumas aulas passadas. Aqui está a imagem dessa ideia, porque hoje nós estamos fazendo uma revisão geral. Daí a razão pela qual nós trouxemos imagens que corporificam a ideia. Se nós pegarmos a água como todo, e vamos aproveitar a água aqui também para citar, né? Porque lá na Gênesis, lembra que o Espírito de Deus movia sobre as águas? Então, se nós pegarmos aqui a água como elemento, um redemoinho dentro da água, ele tem características individuais. Que ele cita aqui, por exemplo, ó, tamanho, velocidade, direção de rotação, etc. Que são as características individuais. Mas, na hora que nós colocamos aqui os vários redemoinhos, você não consegue separar a água, o fluxo desses redemoinhos. Não existe a possibilidade de separação. Então, ao mesmo tempo, nós temos a individualidade representada pelos redemoinhos, que nós nunca perdemos, e a individualidade está em toda a natureza. E, ao mesmo tempo, nós temos isso como expressão da totalidade. E esses seres unificados no mesmo campo, nós teríamos também a visão de unificação. Se nós pegarmos aquela primeira expressão que nós falamos aqui das massas brancas e massas negras que o Baldi fala, pega os filhos que caíram, em vez de eles fazerem esse movimento, fizeram um movimento ao contrário. Ao fazer o movimento ao contrário, saíram do movimento ordenado, criando um mundo para si mesmo. Todos os seres que fizeram o mesmo movimento se concentraram dentro de um campo que o Baldi chama de antissistema. Ou seja, o antissistema não saiu do fluxo, não saiu da água, não saiu do oceano, mas vive fechado em torno de si mesmo, porque fez um movimento contrário a toda a estrutura do sistema. E não há perda da individualidade, porque há apenas inversão do patrimônio individual em individualismo. E a cura é feita através do amor e através do processo da evolução. E a dor nada mais é do que o processo que nós sentimos da modificação dos nossos conteúdos e da nossa ascensão. É a dor de crescimento. É aquilo que está lá também, nós temos lá na Gênesis, quando fala para Eva, que representa a individualidade, parirás com dor.
É exatamente a dor de modificar o movimento desses redemoinhos, nessa imagem feliz do David Bohm. Então vamos lá. Próximo. Pessoal, lembra que nós estamos fazendo uma revisão geral, uma revisão que nos permita ver todo o movimento a partir do sistema. Então é uma visão de um conceito muito mais amplo. Nós não estamos vendo apenas aqui na Terra, apenas o aspecto do campo familiar. Mas por isso que eu chamei o nosso curso de constelação psíquica, que é a constelação desde a constelação antissistêmica, ou da individualidade, ou do ego, até as questões familiares. Então a visão mais ampla, uma visão que pode nos mostrar a gênese dos processos que nós vimos acontecer no nosso mundo, no nosso campo familiar. E essa síntese que nós estamos fazendo aqui é uma recordação de todas as ideias já apresentadas, com novos desenhos que nos permite corporificá-las melhor no nosso campo mental. Lembra que nós falamos aqui, no nosso curso passado, a respeito daquilo que nós chamamos de teoria do vagalume, ou seja, que todo o universo, inclusive nós, a todo momento, nós desaparecemos e aparecemos. Então, quando Jesus disse que o meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje, é que a matéria não é estática, ela está em constante movimento. A energia não é estática, ela está em constante movimento. E a consciência não é estática, ela está em constante transformação. Então, se esse processo ele é dinâmico, ele não é estático, então as formas, elas são dinâmicas. Nós é que vemos elas paradas, como a gente acha que o nosso corpo é parado. Da mesma forma, as formas psíquicas também são dinâmicas. Nós que vemos parado pelo nosso próprio condicionamento. Então, o campo de informação que rege todo o universo, ele traz a informação de todos os seres em seus pontos. E a todo momento, esses seres estão materializando e desmaterializando. Materializando e estão desmaterializando. Como isso ocorre fora do tempo, não é como vagalume, como nós falamos. Não existe um tempo de intervalo entre uma ação e outra. Todo o processo se dá de forma instantânea. Os dois processos ocorrem ao mesmo tempo, dentro de frações de tempo inimagináveis. E Emmanuel, no livro Consolador, ele fala uma expressão que nos ajuda muito a compreender isso aí. E aqui está a imagem, ó, da desmaterialização e a materialização. Nós já demos essa matéria em curso passado, mas nós queremos reforçar esse processo aqui, porque tudo está em modificação. É exatamente nesse processo de desmaterialização e materialização que a vontade divina, onipresente em nós, empurra o processo evolutivo para frente. E nós vamos trocando de diferentes formas até nos iluminarmos, até chegar no arcanjo, até chegar nos espíritos superiores, pelo impulso divino dado ao processo de transformação de cada ser. Como isso ocorre no inconsciente, nós não temos percepção. Mas à medida que os seres vão evoluindo, vão tendo essa percepção. A ponto de dizer que ele e o Pai era um. A ponto de Jesus dizer que a palavra que eles nos falavam era a palavra que ele havia ouvido do Pai. Nós podemos ver isso no Evangelho de João. Ou seja, a palavra que vos falo é a palavra que ouço, né, de Deus. Exatamente por esse processo. Nós não percebemos que ele ocorre todo no inconsciente. Então vamos ver o que Emmanuel diz. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Olha que coisa fantástica. Desmaterialize a todos os instantes. E ele cita como ponto o Tabor, que é exatamente no processo em que Jesus, estando no Monte Tabor, ele se transforma em luz. Ele faz um processo de transfiguração. E esse processo de transfiguração, que nós chamamos aqui o processo de materializar e de desmaterializar, ou um processo de lucificação, nada mais é do que o desmaterializar a todo instante. Que é o processo que impulsiona a evolução e que nos leva à transformação. Então, dois grandes processos que
que nos leva, dois não, três. Um é a busca da felicidade. O outro é a insaciabilidade do desejo. E o terceiro é o processo de materialização e desmaterialização com o impulso divino onipresente. Esse processo que faz as nossas mudanças evolutivas. E quando a mudança vibracional ocorre, nós mudamos de forma. Quando nós mudamos de forma, nós vivenciamos a vida daquela forma no nosso universo. Até que a mudança de forma, a mudança de vibração dentro do transformismo fenomênico que é medido pelo tempo, faça com que a gente vai do átomo, do espaço para o átomo, do átomo para o animal, do animal para o homem, do homem para o espírito superior, do espírito superior ao anjo, do anjo ao arcanjo, e retornamos ao sistema. São os três processos que dirigem a vida. Próximo. Se nós não invertemos o sistema, mas nós invertemos apenas aquilo que referia à nossa individualidade. Se nós não invertemos a essência de todo o processo, então, consequentemente, o próprio antissistema, ele é dirigido pelas leis do sistema. É daí a razão pela qual o nosso universo tem como uma das descrições da teoria do universo o universo holográfico. O que é o universo holográfico? O todo está em cada ponto, e cada ponto está no todo. Então, consequentemente, esse universo holográfico nada mais é do que o universo formado a partir do campo de informação que procede da consciência cósmica, que está interligado ao campo do sistema, ao universo sistêmico. Então, consequentemente, não tem como, porque nós invertemos aquilo que se refere a nós, porque nós substituímos o centro divino pelo centro ego. Mas não fizemos isso em relação ao sistema, e nem às suas leis, que, pelo amor, continuam a dirigir e ser válidas, tanto no sistema como no antissistema. Por isso que o nosso universo, ele é holográfico. Próximo slide. Olha o que o Erwin Lázio fala. No nível cósmico, estrelas e galáxias inteiras vibram juntas, assim como última análise o faz todo o universo. Estrelas e galáxias vibram juntas. Por quê? Porque o sistema, ele não é vibracional, mas tornou-se vibracional o antissistema. Mas esse antissistema, mesmo assim, não perdeu a visão de totalidade, não perdeu a visão de unidade. Cada um vai vibrar na sua frequência evolutiva, mas essa frequência está interligada. Todos os seres estão interligados com o outro. Por exemplo, o nosso próprio organismo é uma síntese realizada nas estrelas. Graças à síntese que é realizada nas galáxias, que é realizada dentro do universo, que nós vamos ter, por exemplo, os nossos organismos, vamos ter os átomos que compõem o nosso corpo. Então, consequentemente, todo o universo continua unido. Por isso que ele é holográfico. Todo o universo continua no todo. E todo o universo expressa a unificação, que é a base do sistema. Por quê? Porque o sistema continuou onipresente em nós. Nós é que não temos consciência. Não temos percepção. E continua Erwin. O desafio que os físicos têm pela frente é o descobrir uma equação que consiga mostrar como a vibração se relaciona com a outra, de modo que ambas possam ser expressas consistentemente em uma única superequação. Então, no momento que nós conseguirmos isso, no momento que a gente conseguir ter uma equação que define a relação vibracional entre os seres, aí nós poderemos entender que todos os seres estão unidos e cada ser consegue absorver apenas a vibração possível do seu campo evolutivo. Próximo slide. Livro Consolador, Palavras de Emmanuel. Reconhecido o axioma de que o universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Está aí a definição de Emmanuel do universo holográfico, definido desde a Grécia Antiga. Obedece a uma lei de unidade. O que está no todo está também na parte.
Olha, então a lei de unidade, a lei de totalidade, a presença de Deus, a presença do Espírito, a presença de individualidade através do self continuou em nós. É onipresente, é intrínseco, é interior. Agora o individualismo, o ego, é que criou todo esse caos. Por isso que no princípio, ou seja, na origem do tempo, era o caos. Porque foi o resultado da queda. E esse caos, ele vai sendo organizado pelo processo de evolução. Então, ao mesmo tempo que vai ocorrendo a entropia, vai se injetando em cada processo a ordem, que vem do campo de informação, que vem do campo da consciência cósmica. Então, a entropia faz com que os sistemas vão se desconectando, em outras palavras, entre aspas, vão se desfazendo, e novos sistemas mais ordenados, mais complexos vão surgindo. Então, a segunda lei da termodinâmica, em vez de levar a desorganização e o caos todo o nosso universo, vai acrescentando ordem, porque vai acrescentando ordem psíquica. E a ordem psíquica leva à evolução e à desmaterialização. Próximo slide. Pietro Baldi, Deus e Universo. Antes que qualquer coisa tivesse princípio, fora do tempo, nascido depois, existia Deus que foi, é e será sempre o todo, ao qual nada se pode tirar nem acrescentar, mesmo em sua criação, que não pode estar acima ou além, mas sempre como sua emanação. Essa expressão é muito interessante. Não é sempre na sua vibração, mas na sua emanação, porque fica mais fácil da gente compreender como Deus é intrínseco em nós, ou seja, ele emana dentro do nosso campo psíquico. Sua característica fundamental era o amor, qualidade pela qual se exprime a natureza de Deus, princípio que derivam todos os demais. Então, o princípio do amor leva à derivação de tudo que existe no nosso mundo. Então, o amor é o princípio do qual tudo deriva. As nossas leis que regem o nosso mundo, ele vem da derivação do princípio do amor. Então, o amor é o princípio básico. E as nossas leis, sejam elas magnéticas, elétricas, sejam as forças gravitacionais, seja a força eletrofática, seja a força forte, do que seja, é uma expressão da modificação desse amor no nosso meio. Porque é o princípio que deriva todos os demais. E a base da manifestação, uma emanação divina. Próximo. Agora, olha só que interessante. Lá em Rustem, a mesma ideia está lá, da mesma forma, a mesma verdade, com o mesmo conteúdo. Olha aqui que ele nos diz. Os fluidos magnéticos entrelaçam os mundos que povoam o universo. Lembra do Erwin Laszlo? O universo está dentro de um campo único. Agora a ciência precisa definir. E ele está falando aqui, ó, esse campo único é feito pelo magnetismo. Então já é uma base para pesquisa, né? Ligam os espíritos, encarnados ou não, ou seja, todos os espíritos. É um laço universal com que Deus nos une a todos. Então, que tudo nos une é um campo magnético. David Bohm, na teoria dele da ordem implícita e da ordem explícita, ele fala nesse campo que existiria em toda a natureza. Como que para formarmos um único ser. Olha o único ser aqui, ó. É o que nós vamos ver no espírito. Então nós modificamos o nosso movimento. Fizemos um movimento anti-horário em relação ao sistema, mas nós não modificamos a água, nós não modificamos a fonte, nós não modificamos o fluxo, nós não modificamos o destino. Ele continua, nós apenas invertemos o nosso movimento, mas estamos interligados, como para formar um único ser. Lembra que o espírito é um ser só, o espírito é um. Olha, ele mostra que mesmo com a nossa individualismo, nós podemos formar um ser só, porque nós estamos unidos por esse laço magnético. E subirmos até ele mais facilmente pela conjugação das nossas forças. Infelizmente, nós ainda estamos no campo egóico, então nós aplicamos a força segundo os nossos desejos e vontades, e aplicamos ela não na unificação, mas na divergência. Mas quando a gente inverter isso, nós poderemos subir muito mais facilmente. Então a evolução
que vai fazendo da unidade para as unidades coletivas, vai nos dando força para a transformação. Por isso que nós já falamos aqui que nós evoluímos em 3 grandes campos. O campo da individualidade, indo do ego até o self. O campo coletivo, que vai da unidade, eu e o próximo, até a totalidade. E o campo divino, onde a gente vai da negação até eu e o Pai somos um. Esses são os 3 campos em que nós realizamos a nossa evolução. Próximo. E aqui está aquela imagem que o Adalto desenhou. Uma imagem exagerada no sentido de materializar, né, o campo, mostrando que todos nós estamos interligados por um campo. Esse campo vai desde o campo da consciência cósmica ao campo da informação, ao campo do pensamento coletivo, ao campo do inconsciente coletivo, ao campo de grupo, ao campo familiar. Ou seja, nós estamos ligados. E esse campo é de origem magnética. E é um laço, como diz Rustem, que une a todos. Então nós vivemos em regime de comunhão. Muito bem. Próximo slide. Olha só que interessante. Nesse slide aqui, nós vamos mostrar as mais diferentes consciências e o processo de queda. Então, olha lá, nós colocamos lá menos infinito, porque é onde ele começa. Nesse desenho de Adalto, nós temos lá a consciência 1, que nós vamos chamar de consciência cósmica, que é o primeiro afastamento da queda. Mínimo de inconsciência, o máximo de consciência, mas devido ao movimento lateral foi criada a vibração. Essa consciência cósmica que forma o campo zero, que forma o campo de informação que rege todo o nosso universo. Mas é uma manifestação do espírito com um pequeno afastamento. E nós estamos mostrando lá então os arcanjos. C1, C1.2, C1.3, C1.4, que são os diferentes níveis de consciência existentes na consciência 1. Ou seja, consciência 1 também é incomensurável. Ela tem diferentes níveis de consciência dentro dessa consciência 1. Depois nós representamos aqui pelos serafins. Nós fizemos, colocamos a figura do serafim aqui, na consciência 2, porque quem lembra lá da parábola de Adão e Eva, está lembrado que Deus coloca um serafim para cuidar da árvore da vida, a fim de que não usurpasse do conhecimento da vida. E esse serafim vai aparecer também na figura de Jesus, quando Jesus está lá no monte, quando ele está no Monte das Oliveiras, quando ele está lá no Getsemane, em que o serafim vem consolá-lo. E vai aparecer também lá no Apocalipse, quando o serafim aparece com a espada de 2 gumes na boca, e João fala o seguinte: um serafim semelhante ao Filho do Homem, que é exatamente o guardião do campo da vida. Então aqui está representado os vários níveis de consciência. Depois a consciência 3, representada pelo anjo. A consciência X, que a gente não sabe em que dimensão nós estamos, é representada pelo homem. Depois a consciência do átomo e a consciência do espaço, entendido como um pleno de unificação daqueles que desceram ao seu estágio mais inferior. Então nós pertencemos a uma consciência comum. E cada um de nós, na nossa individualismo, nós estamos ligados a um campo. Então daí a razão pela qual essa força que existe no campo é a força que nos impulsiona como se fôssemos um ser só dentro do processo evolutivo. Então dentro de nós estão todos esses campos. Não só os campos que nós já ultrapassamos, como os campos que nós estamos esperando. Aqui tudo está no inconsciente. Então o nosso inconsciente é muito mais extenso do que pensou Freud, muito mais extenso do que pensou Jung. É um consciente que tem todos os germes e todas as possibilidades evolutivas. Por quê? Porque ele originou na queda. E aqui está bem claro, mostrando para a gente os mais diferentes campos de evolução. E aqui na espacial, nós estamos mostrando as teorias, né? Principalmente do Kaluza, que mostra
os diferentes espaços, as diferentes dimensões já discutidas na teoria das cordas, 11, 26, 10. Então aqui nós queremos mostrar aquilo que o Baldi fala, né? Não é só 11 nem 16, nada, é incomensurável. Porque o espaço também é uma dimensão da consciência. Tanto é verdade que é pelo vórtice existente nos espaços que surgem as subpartículas, que são individuações no caminho da individualidade. Próximo. Aqui está a demonstração da consciência espaço-temporal, dentro da visão da teoria das cordas e do espaço de Kaluza-Klein. Muito bem, para mostrar as mais diferentes condições. E aqui nós terminamos a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula gravada, mostrando que, na verdade, todo o processo está ligado ao campo magnético, ao campo elétrico. Então, olha bem o que o Baldi diz. A substância fundamental, material de construção de edifício das coisas é um puro campo eletromagnético, desaparecendo toda a ideia de substrato material. Campo eletromagnético dentro daquela visão do espectro, que vai muito além daquilo que a ciência já nomeia. Entra no campo do pensamento. Entra no campo dos laços que fazem a interação dos níveis de consciência com o homem. E dos laços que fazem a interação entre campos de consciência com outro campo de consciência. Muito bem. Essa é a nossa primeira aula. Nós agora podemos ter um tempinho de descanso. E se for possível, eu vou entrar ao vivo para poder tirar as dúvidas que cada um possa ter, tanto o pessoal da TV Ibis, como o pessoal de Goiânia, como o pessoal de Brasília. E se não for possível, essas perguntas serão enviadas e nós responderemos via internet. Nós estamos terminando então a primeira aula. Queremos agradecer o pessoal de Goiânia, de Brasília, da TV Ibis e chamar um dos dirigentes do Ibis para que faça a nossa prece final. Muito obrigado a todos. Ibis, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org